Secretaria de Diversidade, a Paula, que é do Ponto de Cultura Guaratuja, a Elizabeth, que é do Ponto de Cultura Ludocriarte, e a Joana, que também é lá da Secretaria de Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura. E o Genai do Trio das Artes está aqui do lado, no telefone. Então agradecer a vocês. A ideia de fazer esse encontro é também dar continuidade às discussões que são inerentes ao ponto de cultura. Eu, já para adiantar para vocês, que antes, inclusive, de convidar as pessoas dos pontos, eu conversei com o Léo, e o próprio Léo também se dispôs a participar dessa conversa. Ele achou que era importante fazer essa conversa aqui no festival. Achou boa a ideia também de vir para cá. Sugeriu também que a Secretaria de Diversidade e Cultura tivesse presente também, né? Então o Ministério da Cultura também. Então, e depois conversando com outras pessoas, essa coisa foi tomando mais corpo, assim. A gente sabe que esses encontros também, eles normalmente, acabam não, por alguma razão, são muitas, é difícil a gente até saber qual. A gente queria que mais gente participasse, mas acaba que as pessoas que ficam sempre nas discussões são pessoas que estão atuando diretamente também. Não quer dizer que quem não esteja não atue. Mas, enfim, somos nós aqui fazendo isso, por isso que eu achei importante fazer a transmissão, e eu acho importante também a gente dar continuidade na discussão. Então, eu vou abrir inicialmente, estou abrindo aqui inicialmente a conversa, enfim, vou passar a palavra primeiramente para o Léo, e depois do Léo a gente passa para o Ministério da Cultura, depois o pessoal das secretarias, faz uma para os ponteiros, e aí a conversa já começou já, né? Legal. William, obrigado pelo convite. Seu festival que existe já é uma tradição, uma conquista de Taguatinga, Festival de Cinema, que já marcou seu lugar, né? E que agora conta com o apoio do FAC, diga-se de passagem. Sempre teve, né? Agora com apoio de maior monta, né? Que também já é um evento consolidado, entrou no hall dos eventos consolidados. A gente entra na discussão dos pontos de cultura a partir da proposta do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, assumir o papel de ser fomentador por parte da Secretaria de Cultura em novos pontos de cultura, né? O que eu acho que nós viemos juntos de carro, conversando, enfim, estamos discutindo muito com todo o movimento cultural, com os que não são pontos, porque também foram impactados pela nossa proposta, que está, né, em discussão constante. Estamos em discussões aqui com o Ministério da Cultura, porque estamos trazendo uma proposta diferente, né, assim, do que era feito, tentando atacar algumas questões centrais, dos problemas centrais do programa, dos nós centrais do programa. Acho que a primeira diferença que a gente aponta é no valor que a gente está propondo, que também para fazer esse valor que a gente está propondo por ano para os pontos de cultura de 165 mil ano, né, que é quase o valor dos 3 anos do modelo antigo, também para fazer uma atualização com os valores que o FAC já vinha praticando nas manutenções de grupo, né? Porque o FAC já fazia um apoio anual de R$120 mil. Então, ao propor ao Ministério essa parceria, quer dizer, ao agregar o recurso do Ministério com esse valor que a gente já praticava, a gente consegue chegar nesse valor de 165 mil anos. Então, esse é um diferencial.
E o outro grande diferencial é da gente, que é uma conquista do novo decreto, do FAC, que é não fazer mais convênio. Que eu acho que esse talvez seja a grande inovação, a grande contribuição que a gente pode dar para resolver um nó central do programa, tanto para Brasília quanto para o próprio Ministério. Assim, né? Quem sabe isso é algo novo, que a gente está ainda na construção disso, que pode ser, quem sabe, uma saída jurídica para esse grande imbróglio que é realizar um convênio. O convênio é um instrumento jurídico que é utilizado entre as administrações públicas, né? entre um governo e uma prefeitura. E uma prefeitura já tem bastante dificuldade de administrar um convênio, com toda a sua estrutura. Imagine uma entidade artística com uma estrutura, uma associação cultural, né, com os recursos administrativos e jurídicos que nós não temos, né, pela dificuldade que são e os custos que são ter esse tipo de assessoria. Então, se uma prefeitura, um governo tem grandes dificuldades em administrar um convênio, que dirá as associações artísticas. E esse não é só um problema dos pontos de cultura, esse é um problema de repasse de recurso de um modo geral para o terceiro setor, né? O terceiro setor no país sofre um grande problema, que é a questão do convênio. Então, o termo de ajuste, que é o instrumento jurídico previsto em lei e que o FAC agora aponta como um instrumento que ele vai praticar para todas as suas formas de repasse, a gente tenta dizer que nós não somos nem contrato, nem somos convênio, nós somos um instrumento próprio, termo de ajuste, que é um contrato que tem prestação de contas, mas não as prestações de contas que o convênio exige, e também não tem as amarras que o convênio tem na aplicação do recurso. Eu acho que isso pode ser uma grande saída para o programa como um todo, né? Assim, a gente está fazendo esse debate aí, estavam propondo para o Pedro de levar a TEA Nacional, de apresentar essa proposta na TEA Nacional, da gente discutir isso na TEA Nacional também, da gente ver como é que isso pode repercutir nos outros estados. A outra coisa que a gente quer agregar é que os recursos destinados esses recursos que são destinados para os materiais permanentes, né, que eram os kits multimídia, enfim, que o Ministério também está discutindo sobre esses kits, enfim, a gente está propondo que os recursos para material permanente sejam para materiais permanentes que tenham a ver com a atividade do ponto de cultura, com uma ótica de sustentabilidade. Quer dizer, o que você precisa comprar para ampliar a sua capacidade produtiva, da sua atividade, vislumbrando uma possível sustentabilidade e uma ação no mercado. Então, não, eu preciso de um caminhão, eu preciso de um forno para assar as minhas louças, né? Enfim, uma mesa de som. O que você precisa que pode ampliar a sua atividade e alavancar seus ganhos para a sua sustentabilidade. Nisso, a gente também quer amarrar esse novo edital de pontos de cultura a uma ação de economia criativa, ao escritório da incubadora, que vem do convênio também, de um outro convênio, com uma outra secretaria do Ministério da Cultura, que é da economia criativa. Então, a gente quer que é algo também que a gente está em fase já de implementação, que é o Criativa Birô, que agora é o incubadora, e a gente quer trazer que esses pontos novos e os atuais, enfim, a gente discuta, então, esses recursos investidos possam ser alavancados numa proposta de sustentabilidade. E aí eu queria fazer uma reflexão sobre exatamente os recursos investidos e a possibilidade dessa sustentabilidade, porque um outro grande problema do programa é quando o convênio acaba, né? Como é que fica depois de 3 anos recebendo esse recurso? E agora nós vamos ter um recurso de 165 mil anos, quer dizer, 3 anos, e depois? Quando a gente percebe que os recursos para a cultura estão sendo ampliados, né? A gente vê a cada ano a oferta e as possibilidades de recursos estão cada vez maiores. A gente acabou de regulamentar a lei de incentivo, diga-se de passagem, que significa está sendo injetado na cultura agora mais 40 milhões de reais. Então a gente praticamente dobra o recurso do FAC, vamos chegar na casa dos 100 milhões de reais ano de recursos disponíveis para a produção cultural, para o fazer cultural na cidade. Então a gente vai para um patamar assim muito alto,
assim, de países da Europa mesmo, né? Nós temos hoje para o Distrito Federal recursos que países da Europa não tem. Então, assim, como é que a gente pode fazer disso uma economia, assim, né? Haverá sempre subsídio do Estado, haverá sempre investimento do Estado, mas o que eu acho que a gente pensar como é que esse dinheiro se desdobra em novas possibilidades econômicas. Ou seja, que os recursos investidos possam ser não só de custeio, mas também de investimento. Então, como é que eu olho esse dinheiro para que eu possa fazer alavancar novas possibilidades e novas parcerias de novos recursos? Acho que esse é um desafio que está colocado para que a gente possa... Os recursos estão aí na lei orgânica, então as estruturas, os editais já são uma coisa consolidadas. Então, acho que a gente agora é olhar um pouco mais a longo prazo, planejar melhor as carreiras, as nossas vidas, o futuro, não é? As nossas aposentadorias, porque a gente tem a possibilidade real de uma progressão aí, de vida para que a gente possa criar um mercado... possível, né? Um mercado possível. Qual é o mercado possível que a gente pode constituir a partir desses recursos? Acho que esse é um desafio que está colocado. E aí, no que nós estávamos conversando, é também analisar qual é a nova rede, qual é a nova possibilidade qual é o futuro dessa rede, qual é o futuro disso que nós vamos construir a partir de agora com essa perspectiva, né? O FAC entrando, então, na questão dos pontos de cultura, no financiamento aos pontos de cultura, nesses valores, quais são as possibilidades de desdobramentos e de olhar para frente em novos arranjos e novas articulações. A gente teve um período de 3 anos de muita dificuldade com os pontos do Distrito Federal, né? De muitas dificuldades administrativas, jurídicas, de recursos, de atrasos, de repasse. Então, foram 3 anos de muita dificuldade e que agora a gente, diga-se que essa possibilidade do FAC entrar é por conta do novo decreto. Entraram pessoas também, né? Novas pessoas, estão aqui 2 pessoas da Secretaria da Diversidade para cuidar dessa articulação. Então, a gente olhar agora qual é as nossas possibilidades daqui para frente. É isso. Pedrão. Beleza. Meu nome é Pedro Vasconcelos, eu sou diretor de Cidadania e Diversidade Cultural da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, do MINC, que é a secretaria responsável por coordenar o programa Cultura Viva e também por todas as políticas de promoção e proteção da diversidade cultural. Esse amplo e rico universo, né, dos grupos e segmentos que historicamente também nunca tiveram acesso aos recursos públicos, né, a uma atenção mais específica do Estado. Culturas indígenas, culturas populares, povos de terreiro, quilombolas, ciganos, comunidade LGBT, idosos, crianças, mulheres, enfim, todo um conjunto de segmentos que nunca havia tido um olhar específico, né, e que o Estado passa, então, a partir de 2003, a reconhecer do ponto de vista nacional e pensar políticas e ações. Então, é uma secretaria que tem um esforço bastante grande. Uma das novidades que se constituiu a partir desses últimos anos foi justamente a gente fundir 2 áreas importantes, que era a Secretaria de Cidadania, que cuidava exclusivamente do programa Cultura Viva e todas as suas ações, e a Secretaria de Identidade e Diversidade. No entendimento de que a promoção da cidadania na área da cultura se dá fundamentalmente através da inclusão, do reconhecimento, do fortalecimento desses segmentos culturais, e que a promoção da diversidade cultural, da visibilidade, da valorização desses grupos é essencialmente um instrumento de promoção da cidadania no que diz respeito a toda a população, e aí a gente passa a pensar num universo que é muito mais o cidadão, a comunidade, do que exclusivamente o beneficiário final, do que exclusivamente os grupos que produzem cultura. Então, essa mudança de concepção em relação às políticas culturais no Brasil talvez esteja bastante representada hoje no que a nossa secretaria faz.
Em relação a essa discussão do edital de pontos de cultura novo, que está sendo gestado aqui no governo do Distrito Federal, através do FAC, com essa discussão toda, e o momento que nós estamos atravessando do programa Cultura Viva, encerrando um ciclo de 10 anos, e com uma teia nacional agora, no próximo mês, em Natal, que vai ser também um momento simbólico, importante de fechamento de um ciclo, início de um novo ciclo do programa. Quais são as questões centrais que foram, digamos assim, objeto de muita discussão nos últimos anos e que agora nós estamos numa fase de implementação? Primeiro, identificar que os instrumentos que foram construídos, pelos quais o programa foram construídos, não são os mais adequados. Então, esse hoje é um amplo consenso em nível nacional, que convênio, por exemplo, não é o instrumento mais adequado para a gente fomentar ponto de cultura. Então, toda a nossa lógica está trabalhando numa perspectiva de editais de premiação, de outros instrumentos mais simplificados, ou no caso, como é o caso do Distrito Federal aqui, da Prefeitura de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, que tem instrumentos específicos para lidar com os grupos culturais que são mais simples. Aqui é o termo de ajuste, lá em São Paulo é o contrato, lá no caso do município de São Paulo, que tem um edital que está agora em fase de seleção de pontos de cultura, é um convênio, mas que na verdade tem um caráter mais simplificado também de prestação de contas. Então, tem instrumentos específicos que alguns estados e municípios já utilizam, que agora estão sendo praticados, e nós estamos incentivando de uma maneira geral a adoção de prêmio, como uma política de fomento de pontos de cultura. Qual é a nossa vantagem do prêmio ou desses novos instrumentos? É você poder justamente garantir que o recurso seja aplicado na atividade finalística do grupo cultural, no que ele se dispõe a fazer, no que ele sabe fazer, no que ele está acostumado a fazer, e a gente não ficar engessado num plano de trabalho que não permite a criatividade. O plano de trabalho ele é meio que contraditório com a própria vocação original do que é a atividade cultural. Que a atividade cultural é criativa, ela é dinâmica, ela muda, ela se movimenta. Então, agora, no início do ano, a gente pensou em fazer uma ação tal. Mas aí tem um outro grupo que apareceu, que nos propôs uma coisa diferente, que não estava prevista, que a gente quer entrar como apoio e a gente não pode, porque está engessado num plano de trabalho. Outro dia eu estava lendo uma revista do programa, do Prêmio Cultura Viva, que é uma iniciativa que era feita de reconhecimento das principais iniciativas de pontos de cultura no Brasil. E aí tem uma fala do Gil, que ele começa a fala dele falando que, em 2004, numa das primeiras viagens que eles vão fazer ao interior de Pernambuco, tem uma senhora que faz a seguinte fala para ele, uma senhora de uma comunidade rural, de uma cidade pequena do interior de Pernambuco, que ela fala assim: olha, esse programa aí que vocês criaram é de Deus, mas a planilha é do diabo. Em 2004, assim, na origem desse programa, dessa discussão, essa questão já estava colocada, essa contradição. E eu acho que, na verdade, agora nós estamos, todo mundo, mais maduros, no sentido de identificar essas limitações e construir soluções dentro da legislação que a gente tem hoje. E aí tem várias alternativas que estão colocadas. Essa aqui do Distrito Federal que nós vamos experimentar, nos parece que vai ser uma alternativa bastante importante, que vai favorecer essa criatividade, essa liberdade criativa e a possibilidade do grupo estar desenvolvendo ações sem ter esse engessamento, ao mesmo tempo com um valor mais alto, que também vai ser uma diferença, porque eu problematizava isso na teia aqui do Distrito Federal. Vai ser uma diferença porque a gente vinha praticando valores que foram parametrizados lá em 2005, 2006 e que não se adequam a todas as realidades. Em alguns lugares esses valores eram altos demais, 60 mil por ano para um grupo. Em alguns lugares esse valor é muito pequeno. Então isso, na verdade, depende da realidade, depende do grupo, depende da natureza da atividade cultural. Então o que nós estamos estabelecendo agora é que nós vamos fazer editais de valores diferenciados de acordo com as realidades, que a gente também não precisa ficar engessado em um valor fixo. Essa é uma ideia que a gente acha importante avançar. E essas experiências que a gente está construindo agora também estão caminhando junto com uma discussão toda de uma nova legislação.
né, que no caso do Programa Cultura Viva, é a proposta da Lei Cultura Viva, que é uma proposta que foi já aprovada na Câmara, que agora está tramitando no Senado, que deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e depois passar por mais 2 comissões, a Comissão de Educação e Cultura e a Comissão de Orçamento, e, se não sofrer alterações no Senado, pode ir direto à sanção presidencial. Se sofrer alguma alteração de conteúdo, de mérito, ela pode voltar para a Câmara para ser ainda aprovada, né, na sua versão final. Então, uma tramitação que já está bastante avançada, mas uma lei que tem um papel muito mais de institucionalizar o Cultura Viva como uma política, né, cultural, de Estado, de uma forma perene, que cita e faz referência a um conjunto de ações do programa, então conceitua e aponta um conjunto de públicos, ações como os pontões, a ação cultura digital, os pontinhos de cultura, os pontos de leitura, que são desdobramentos todos do programa, mas a Lei Cultura Viva ainda não é capaz de dar soluções concretas para essa questão da desburocratização, que é, no entendimento do Ministério da Cultura, o grande desafio para que esse programa possa se fortalecer e se consolidar e ser ampliado. A lei que hoje mais aponta soluções para o nosso caso é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que já passou, que aí fez o caminho inverso. Já passou pelo Senado, agora está na Câmara. A Secretaria-Geral da Presidência, lá, o ministro Gilberto Carvalho, e uma comissão da sociedade civil estão acompanhando essa discussão no sentido, né, de propor essas alternativas, essas soluções. Algumas soluções vão estar ali contidas, como a simplificação da prestação de contas, a diminuição do número de negativas e documentos que são exigidos na hora de fazer o conveniamento, e se criar um instrumento mais simples do que um convênio, para essa relação entre Estado e sociedade civil. Então, ali tem algumas soluções, mas também não tem todas as soluções. Tem coisas que ainda não estão ali completamente definidas. Então, tem uma situação colocada, e eu queria fazer, na verdade, dar ênfase para essa questão. Tem uma situação colocada que nós estamos trabalhando com um programa, uma política, um conceito de política cultural que é justamente de reconhecer a rica, criativa produção cultural que o país faz nos seus grupos independentes, na periferia das grandes cidades, no interior, na zona rural, na floresta, nos 4 cantos do país, nos lugares mais distantes e menos atendidos por essas políticas de Estado, mas com os instrumentos antigos. Ou seja, o desafio que está colocado é justamente da gente poder atualizar ou construir os instrumentos adequados para que toda essa criatividade possa se expressar. E nesses 10 anos de programa, muitas experiências foram testadas também. E uma das coisas que também nos parece importante afirmar como uma questão cada vez mais forte esse programa também não é um programa do Ministério da Cultura, ou um programa federal nesse sentido, de que é o MINC que executa, e se não for através do Ministério da Cultura, ele é um programa do Sistema Nacional de Cultura. Essa é uma evolução importante. Então, hoje você tem estados e municípios propondo editais e realizando ações de pontos de cultura e do Cultura Viva, às vezes mesmo sem ter o envolvimento financeiro do Ministério da Cultura. Então, ele já ganhou uma dimensão importante da federação, digamos assim, né, de todo o sistema nacional. O que nos parece um caminho importante para o fortalecimento, a ampliação e a manutenção desse programa também. O que está acontecendo aqui no GDF, que também já aconteceu em outras situações, que nos parece também uma novidade importante, o GDF está se dispondo a colocar mais recurso financeiro que o Ministério. Então, se isso se torna uma realidade, os estados, os municípios começam a entronizar no seu plano plurianual, na sua lei orçamentária anual, na sua LDO, o recurso para o programa de uma maneira permanente, nós vamos conseguir atender cada vez mais grupos e ampliar cada vez mais o lastro, digamos assim, de abrangência
dessa política. Isso nos parece uma coisa essencial, porque o governo federal jamais pode se isentar da responsabilidade de estar presente, de colocar o recurso, de fazer o acompanhamento, mas é importante que cada vez mais essa política vá sendo introjetada como uma política também dos estados e dos municípios. Isso nos parece uma coisa importante para garantir a sustentabilidade, a continuidade desse financiamento e para que não sejam coisas esporádicas, né? Nós, por exemplo, estamos caminhando para uma lógica de diminuir os editais nacionais que o MINC lança, justamente porque eles não são sustentáveis. Porque eles são geralmente um sopro que vai e se apaga. Eles não são uma política permanente, a não ser que você tivesse um recurso garantido que te permitisse fazer um edital anual de pontões, um edital anual para pontos de cultura de povos de terreiro, né, que são os grupos de identidade que nós identificamos hoje, que ainda são uma atribuição importante do MINC. Esse ano nós vamos lançar um edital para hip hop e expressões culturais de periferia, povos de terreiro, quilombolas, indígenas, ciganos, pontos de cultura, né, e reconhecimento desses grupos. Nós vamos lançar editais nacionais numa perspectiva de que o fomento fundamental que o governo federal precisa fazer é o de reconhecimento de determinados grupos específicos que estão excluídos. Agora, não pode o programa depender de editais nacionais do MINC. É uma coisa inviável do ponto de vista operacional. Você lançar um edital nacional para selecionar 500 grupos, depois você não consegue manter o acompanhamento. Nós temos convênios da primeira leva de pontos de cultura que foram conveniados diretos com o MINC, que estão há 7 anos conveniados e não terminam a execução. Então é uma coisa maluca que também precisa ser superada. Então, essas mudanças que a gente está engendrando, né, fortalecer os espaços de promoção da rede, que são as teias, os fóruns, os seminários, os debates, e a circulação artística, da produção artística e estética desses pontos, que nos parece também uma questão central. Porque hoje em dia não adianta também você ter o recurso para produzir, você conseguir avançar na produção, na riqueza do que está sendo feito, envolver mais gente, formar mais gente, mas não conseguir circular a produção. Então o tema da circulação, ele nos parece hoje essencial. Então, a gente já fez agora um edital, né, de circulação de pontos de cultura nas 12 cidades sedes da Copa, nessa programação que o MINC está montando no período da Copa do Mundo. Dentro dos convênios estaduais e municipais novos, todos têm um recurso previsto para a circulação da produção artística também. Porque isso fortalece essa dimensão da visibilidade do que está sendo produzido, enriquece pela troca, pelo intercâmbio, e de garantir também um incentivo para que o pessoal continue criando, produzindo e indo adiante, né? Porque às vezes também você ter dinheiro, mas não ter muito para onde correr, porque você não tem parceiros, você não tem uma rede, você acaba se enfraquecendo e às vezes essas coisas não têm continuidade. Então, um pouco isso, assim, e aí a gente está aqui também à disposição para outras questões, perguntas e provocações. Então, só para reforçar que a transmissão está funcionando mesmo, está tendo... Oi? Então, as pessoas estão assistindo, a gente tem algumas pessoas já conectadas com a gente assistindo, então, só para deixar vocês aí avisados. A gente está experimentando isso no festival e isso é muito interessante, a coisa da transmissão. Nós estamos transmitindo os debates, transmitindo a abertura, então é bem legal também. Então prossegue agora com o Walter. Só mais uma coisa, aproveitando que, já que a gente está online, que tem pessoas que estão assistindo a gente, esse debate de hoje, o tema dele trata exatamente do futuro, né? O futuro da rede dos pontos, né? A gente é uma política do governo que a gente considera das mais importantes e quando surgem propostas como as que surgem tanto por parte do governo local, do governo federal, como da sociedade civil organizada, e aí, diga-se de passagem, os pontos de cultura, né? Os artistas também, a gente consegue perceber que, mesmo que as coisas não estejam muito bem claras em relação ao futuro,
mas existe uma preocupação e um comprometimento também em se avançar nas políticas, né? em ir em direção a melhorias e transformar essas políticas em políticas sólidas, que sejam abrangentes e que sejam verdadeiramente democráticas. Então, seguindo aí com o Walter Cedro, do Ponto de Cultura e Invenção Brasileira. Som. Então, gente, vamos dar continuidade. Acho que a gente pode abrir, né, para algumas perguntas, para os pontos de cultura, Léo, porque uma das coisas que a gente viu no edital é que ele ainda está muito confuso, porque a gente está trabalhando com o edital que é de ponto de cultura e de uma manutenção de grupos. Só que chega no momento que a gente não sabe quem é quem mais. Assim, aí está deixando um pouco confuso para a gente, chegamos mais cedo aqui, ficamos um tempo estudando o edital, e a ideia é que a gente consiga trabalhar os dois pontos, não sei se separados, ou que seja junto, porém, que seja mais claro o que é o quê. Porque dentro dos pontos de cultura, por edital o ponto de cultura, a gente tem a contrapartida do MINC de R$60 mil, que a gente não pode fazer algumas coisas dentro desses R$60 mil que é a ajuda do MINC. Porém, dentro do FAC, você pode fazer muitas outras coisas. Aí chega um momento que a gente fala, e aí, se eu estou entrando no edital do ponto de cultura, que tem uma grana do FAC, que a gente sabe que é do FAC, e tem uma grana do MINC. Eu posso ou não posso? Até onde eu posso avançar com as minhas propostas, com meus anseios, com meus desejos dentro do edital? Paula? A gente entende que houve da teia distrital para cá, a nova redação, enfim, penso que tentou atender alguns dos anseios que foram colocados lá, né? Um deles é, sem dúvida, a exclusão das entidades com fins lucrativos da parte que se refere exclusivamente aos pontos de cultura e, enfim, essa própria adição de verbas que são do MINC conjugadas com verbas do Distrito Federal. E isso é muito bom. Então, nós entendemos que, em princípio, o edital tem essa vontade de mudança que pode ser muito favorável para todo mundo. Mas, como disse o Walter agora, talvez o que a gente está tentando colocar como uma contribuição para a melhora até formal do edital, para que ele não encontre obstáculos, né, principalmente jurídicos, que são sempre a pedra de tropeço, né, de todo edital. Podem enfrentar aí toda uma série de objeções, né, que tornariam quase que infrutífera a tentativa, né? E então, nesse sentido, a primeira preocupação é essa do que o Walter expressou, de tentar aí uma separação em dois editais simultâneos, talvez fosse uma saída, para não haver qualquer distinção qualquer confusão, melhor dito, entre o que é ponto de cultura e o que não é. Num segundo momento, a preocupação é também do tempo, né? Porque se um edital tem que ficar vigente durante um tempo X para poder depois haver a seleção e depois o empenho, o fornecimento da verba em si, a gente acredita que isso não teria um tempo hábil para, dentro desse ano que é eleitoral, se chegar a uma conclusão do edital. Então, isso é uma dúvida também, acho que vocês poderiam. E depois, a gente quer até se propor, se for necessário, ajudar num aprimoramento da redação, nesses pontos que são também decisivos, do tipo, quantos pontos vão ser beneficiados? É lógico, o edital fala disso, ele fala do limite, contemplados até o limite, uma porcentagem a mais, etc. Mas talvez fosse muito bom que o edital de plano já falasse, vão ser contemplados, como fez, por exemplo, o primeiro edital do Distrito Federal, vão ser contemplados 20 pontos de cultura, ou o que for. Porque quando você faz os cálculos, com base no montante disponível, colocado aqui como de R$6 milhões,
você conclui que vai ser um número muito reduzido de beneficiários, sejam eles espaços, sejam eles pontos de cultura. Então, como é que se equacionaria essa divisão do montante de dinheiro que se tem? Um ponto que também é crucial, a posição dos atuais pontos de cultura com convênios vigentes, né? Como se procederia? Eles poderiam concorrer nesse edital como pontos de cultura, ambicionando serem, ou, no caso, continuarem sendo pontos de cultura, ou não, né? Seria necessário uma rescisão do convênio, ou qual seria a solução jurídica mesmo para a coisa? São algumas das colocações que a gente foi amealhando aqui, que talvez possam contribuir para que o edital seja o mais transparente possível, né? Claro mesmo, para os seus destinatários. É isso. Já quer responder, Léo? Antes da gente seguir também com as... Porque nós temos aqui os representantes da Secretaria de Diversidade e Cultura, né? Seria interessante também a gente ouvi-los. Eu não sei em que... Porque o Walter adiantou para as perguntas, mas tudo bem. Mas eu acho que é importante, uma vez estando aqui, nós não podemos deixar de ouvir o representante da Secretaria de Diversidade e Cultura, que na realidade é a secretaria onde os pontos de cultura, por exemplo, estariam, como nós poderíamos dizer, vinculados. Exatamente. Então, passar a palavra. Boa noite. Eu queria agradecer ao William, aqui, em nome do nosso subsecretário, o Preto Rezende, que não pôde estar aqui, porque tem outra atividade. Bem, nós fomos, eu, Joana e Ricardo, que somos da Secretaria, da Subsecretaria de Diversidade Cultural, nós fomos incumbidos, a partir de janeiro, de fazer essa articulação entre pontos de cultura e Secretaria de Cultura, né? E de lá para cá a gente veio uma conversa muito boa com os pontos de cultura. E a gente chegou lá, na secretaria, estava tudo travado, desde 2009 o convênio, e a gente não conseguia, e a secretaria não estava conseguindo nem fazer os encontros, né? A TEIA, a gente conseguiu fazer agora, dia 29 e 30, que foi uma TEIA muito boa, com a ajuda da sociedade civil, o Estado trabalhando junto, e a gente conseguiu fazer esse trabalho junto com os pontos de cultura. E a Secretaria de Diversidade está aberta. A partir do momento que a gente chegou lá, ela está aberta aos pontos de cultura. A gente estava fazendo reunião todas as quartas-feiras, já para fazer a TEIA, né? E continua assim aberta. Estamos lá toda terça-feira. Agora a gente teve a última reunião, a gente conseguiu colocar que uma vez por mês, a gente abre a secretaria, né, para reunião com os pontos. Quem quiser conversar, o pessoal vai, conversa, e a gente está conseguindo trilhar nesse sentido. Vocês já desenharam uma pauta para esses encontros, assim, por parte da secretaria? Vocês fizeram um cronograma? Nós vamos abrir uma vez por mês, e quais são os pontos que vocês estão abertos para discussão? São pontos diversos, né? A gente depende do que está acontecendo, né? A gente agora, a próxima reunião, a gente vai falar sobre a TEIA nacional, né? Saber o que a gente vai levar, quais são as demandas que a gente vai apresentar lá em Natal, entendeu? E assim por diante. A gente estava conversando também sobre o edital da Subsecretaria de Fomento, e a gente está sempre conversando sobre o que é a atualidade, entendeu? Então, retomando aqui a questão da pergunta, já engatando, eu faço essa pergunta para o Léo, que é o subsecretário, e para o Pedro, que é o diretor lá da Secretaria de Diversidade Cultural lá do MIM. Bom, existe uma situação que é
dos convênios antigos em relação ao MINC, né? Pessoas, instituições que estão conveniadas e que receberam a última parcela, no caso da Associação Cultural Faísca, que é a proponente desse projeto, junto com o Ponto de Cultura Mundo, Olhar e Saberes, nós recebemos a última parcela agora, finalmente, do nosso convênio de 2007. Recebemos a terceira parcela. A gente não sabe se fica feliz ou se fica triste, mas fica feliz que entrou o dinheiro. Só que a nossa especificidade, por se tratar de educação audiovisual, apesar de nós não termos dado seguimento no projeto como havíamos planejado, o projeto ele continua acontecendo porque, como o Ponto de Cultura é uma proposta da Associação Cultural Faísca, e a Associação Cultural Faísca ela trabalha por natureza de atividade com audiovisual, apesar de trabalhar com outras áreas também, ela continuou fazendo processos com educação audiovisual. Isso independente do Ministério da Cultura estar apoiando ou não, com recursos vindo de outros lugares, inclusive do FAC também. Mas a questão é essa. Uma vez a associação estando vinculada ao Ministério da Cultura, no edital, ainda como aquele, ela automaticamente não poderia assinar um novo convênio em função de um convênio anterior do qual não foi prestado conta por ordem legal. Essa é uma questão. A outra questão, voltada para a Secretaria de Cultura, é porque uma coisa é o Fundo de Apoio à Cultura, que ele exige ele tem mecanismos próprios para acessar o recurso. Uma vez que a instituição proponente acessa aquele recurso, ele cumpre um trâmite burocrático, finaliza aquele contrato que ele assinou, e aí ele está apto a ir para outro recurso, a pleitear novos recursos, para esse ou para outros projetos, seja para continuidade ou seja para iniciar novas ações. Se a Secretaria de Cultura, no amplo espectro dela, tem várias outras subsecretarias e várias outras fontes de recursos internas, digamos assim, o FAC é uma fonte, as emendas parlamentares são outras. A minha pergunta é, se vinculando os pontos de cultura ao Fundo de Apoio à Cultura, ele não restringe, por exemplo, e aí no caso da Associação Cultural Faísca, porque ela é a proponente desde então do Festival de Cinema de Taguatinga, do Festival Taguatinga de Cinema. Se ela propõe uma ação como o Festival Taguatinga de Cinema, ela não poderia propor dentro do mesmo fundo dar continuidade numa ação anterior que ela tinha começado, que era do Ponto de Cultura, do seu Ponto de Cultura Mundo, Olhar e Saberes. Então, automaticamente, o Ponto de Cultura Mundo, Olhar e Saberes da Associação Cultural Faísca não poderia acessar os recursos do fundo, uma vez que ela teria que fazer a opção, ou acessa para um projeto ou acessa para outro. Essa é uma questão em relação aos pontos de cultura, porque eu lembro que logo no início do governo havia uma questão que foi no primeiro convênio que houve, com todos os problemas que surgiram, houve um recurso destinado para os pontos de cultura, que foi depois, houve uma contrapartida do Ministério da Cultura que somou um valor X de recurso, que houve toda aquela problemática administrativa e tal, enfim, que isso já não é mais o momento. Mas o ponto que eu queria chegar era se os pontos de cultura não seria interessante, politicamente falando, deles estarem vinculados, descolados ou desvinculados do Fundo de Apoio à Cultura, uma vez que a maioria dos proponentes de ponto de cultura também propõe outras ações, para além do ponto de cultura. E essas ações elas acabam sendo complementares, que aí é o caso da Faísca, por exemplo, que tinha o Ponto de Cultura Mundo, Olhar e Saberes, continuou com ele nesses 7 anos, atuando como ponto de cultura e com recursos
variados, não só do MINC, né? O do MINC, inclusive, demorou muito tempo para chegar até nós. Então, a questão que me ocorreu é essa, de que se existe na Secretaria de Cultura uma possibilidade ou perspectivas de mecanismos que possibilitem esse tipo de atividade. Uma associação sem fins lucrativos, que já exerce uma atividade reconhecidamente importante, vincular também outro projeto também da mesma forma. Então, casando aí com as outras... Legal. Nosso tempo está... Vamos fazer o seguinte, porque eu preciso ir embora, mas eu não vou sem responder as perguntas. Só que o problema é que quando eu for, todo mundo tem que ir, porque está todo mundo junto. Então acho que vamos fazer o seguinte, eu vou tentar ser rápido nas minhas respostas, na medida do possível. Aí a gente vê se ainda precisa de mais esclarecimentos e tal, para a gente encaminhar, enfim. Bom, vamos lá. A primeira pergunta do William. É verdade? Sim. Alô? É pequeno e também diz respeito principalmente à redação, e isso pode ser refeito, adicionado, etc. Mas tem uma coisa curiosa, que os pontos de cultura, quando se anuncia o que eles vão receber, se diz que eles vão receber 60 do MINC e 125 do FAC. A soma é 185. E há um pequenino detalhe que também não precisa ser respondido agora por você, acho que as primeiras colocações são as mais importantes, e a do William, com relação à possibilidade dos dirigentes receberem alguma verba. E isso também fica... não é que seja confuso no texto, mas não fica bem entendido se refere só à letra A do edital, que se refere à manutenção dos espaços, ou teria a ver com os pontos de cultura, que tem impedimentos. Okay. Obrigada. Tá. Então, vamos lá. Sobre a redação do edital. As minutas que nós disponibilizamos foram minutas que a gente construiu assim para o debate. Então, existem outros errinhos assim que ainda estão muito porque a gente pegou o edital de manutenção de grupos e foi construindo de pontos de cultura. Então, às vezes ele faz até remissão a algumas linguagens artísticas e tal, que não ficam muito bem assim ajustadas. Porque foi mais que a gente apresentou primeiro assim um esboço geral do que seria a proposta. Aí as pessoas falaram, não, mas queremos a minuta do edital para discutir. Aí a gente correu para elaborar uma minuta para oferecer. Então, essas minutas, inclusive hoje eu estava revisando ainda o edital, fazendo ajustes. Isso aí, então é 105 da Secretaria de Cultura e 60 do MINC, tá? Aí nesse 125 é um erro que a gente já tinha localizado. Inclusive eu estou até com uma minuta aqui já mais ajustada, que eu vou depois postar novamente com essas correções. Agora, de um modo geral, assim, né, o edital ele ficou assim meio que Frankenstein, né, porque ele ficou tentou ajustar as duas coisas. Então acho que a evolução e a clareza deles, a gente vai melhorando mesmo a redação, até porque eu estava até falando, Pedro, eu estou te mandando isso amanhã, juntando lá no Siconv essa minuta de edital, e a gente ainda vai certamente debater muito ainda sobre esse edital, ainda terá muitas alterações. Mas qualquer também ajuda, você é bem-vinda. Você diz, não, olha, isso aqui, se de repente se for redigido assim. Aí nós temos os nossos canais de comunicação, tanto o e-mail, o selecãofac.df@gmail, quanto o próprio site, quer dizer, postar contribuições, são sempre bem-vindos para ajudar na clareza. Mas aí a gente tem alguns detalhes. O primeiro é que esse edital é um edital que é a primeira vez que nós vamos fazer, que é um edital de credenciamento. É um modelo novo de edital para o FAC. Né? O FAC sempre faz um edital de apoio financeiro, que é um edital de concorrência direta. Quer dizer, nós estamos disputando a mesma vaga, que é esse edital que o FAC sempre fez. Esse edital não é. Você está concorrendo consigo próprio. Não é uma concorrência direta, é uma concorrência consigo próprio. Aquelas perguntas, você tem 5 anos de existência? Você tem um portfólio assim? Quer dizer, aquelas perguntas, aqueles quesitos que estão ali, são os quesitos que o proponente tem que responder. Se ele está ok naquilo, ele já está credenciado. É um pouco o que o Siscult também está fazendo. A gente também está utilizando o credenciamento no Siscult, né? Então, é um modelo diferente de edital. Tanto é
que a gente pode até abrir no meio dele para fazer ajuste de plano de trabalho, que no outro edital a gente não pode. Porque como no outro edital você está concorrendo com o cara do seu lado, você não pode ajustar no meio do caminho o negócio, né? Porque senão não é exatamente leal. Então, agora é um edital diferente. Então, isso significa que o meu limite de vagas é o limite de recurso. E não eu posso predeterminar um número de vagas. A pergunta é, o critério que vai nortear, por que eu sei que eu vou ser escolhida ou mantida e o Walter não? A pontuação. Além dessas perguntas que você vai responder para estar credenciado, o seu plano de trabalho, quer dizer, as atividades que você está propondo, as coerências que é a planilha de pontuação, cada ponto vai ser, então, pontuado. Então, qual é o número de vagas? Quem vai entrar e quem não vai? Os pagáveis em ordem decrescente de pontuação. Quer dizer, o plano de trabalho, a proposta mais bem pontuada, vai até o limite do recurso que nós temos. Dali para baixo, não significa que ele não vai receber. Se ainda houver pessoas acima de 60 pontos, que é a nota de corte, né? Mas que o recurso não deu para receber esse ano, porque para credenciamento o Conselho de Cultura estabeleceu que o FAC só pode gastar 10% do seu recurso anual, então, que significa em torno de 5 milhões, a gente está dizendo, então, que a gente tem 5 milhões para fazer credenciamento. E a gente está utilizando praticamente todo esse recurso nesse edital. A gente só não está gastando todo esse recurso nesse edital porque a gente lançou o credenciamento para impressão de livros, que encerrou agora. Então, nós estamos fazendo todo o recurso de credenciamento, que a gente poderia fazer para outros tipos de modalidade, né? A gente queria fazer para festivais e eventos. Quer dizer, não é todo ano o William não precisa provar que o Festival de Taguatinga tem 11 anos. Se ele fosse habilitado, uma vez que ele estivesse credenciado, ele estaria credenciado ao longo dos anos. Mas a gente está preferindo investir tudo isso nesse edital. Então, o nosso limite é o limite de recurso. Agora, se acabou o recurso e você ainda tem ponto, você estaria acima de 60 pontos, ano que vem o FAC vai ter que... Ele não vai poder abrir outro credenciamento enquanto não pagar essas pessoas. Isso está previsto no decreto. Então, enquanto eu não pagar todo mundo que está credenciado, eu não posso abrir um novo credenciamento. Então, esse é o nosso limitador. E isso é o que vai também limitar o número de vagas. Então, quem vai receber são os mais bem pontuados. Anual. Né? Então, ano que vem... eu tendo... Então, como o FAC cresce em torno de 10%, 10%, 12%, porque a arrecadação também cresce 10%, 12%, ano que vem eu vou ter mais de 5 milhões. Aí eu vou pegar esses 5 milhões, vou pagar a segunda parcela, e o que sobrar, eu vou pagar a primeira parcela desse cara que foi aprovado esse ano. Então, aí ele começaria a contar o primeiro ano dele a partir do ano que vem. Deu para entender? Então, assim caminha a humanidade. Então, esse é o nosso limitador. Bom, e aí a questão que o William coloca. É verdade, William. Os grupos vão ter que escolher. Infelizmente, os recursos destinados, enfim, a contingência do mundo, que os recursos para fomentar a atividade artístico-cultural estão no FAC, estão agora na Lei de Incentivo e estão nas emendas parlamentares. O orçamento direto da Secretaria não cresce, né, para a atividade fim. Quer dizer, para a atividade fim, o orçamento da Secretaria dá conta com muita dificuldade do Festival de Cinema, do aniversário, quer dizer, dessas atividades do calendário que são responsabilidades da Secretaria. Para a atividade fim do fomento, está no FAC, agora na Lei de Incentivo e as emendas parlamentares. O que os grupos que optarem então, atrelar seu SEAC por 3 anos ao ponto de cultura, vai ser, bom, eu tenho isso, você pode ter outros parceiros que podem, sim, né, captar projetos no FAC para agregar a ação que o ponto faz, vai ter a lei de incentivo, que você pode agregar recursos via lei de incentivo, que eu acho que é bem interessante você virar, você vira para a empresa e fala assim, olha, eu já sou ponto de cultura, já tenho espaço aqui, você vai botar mais tanto de dinheiro, eu vou fazer essas outras coisas. E aí também tem um diferencial. O que está amarrado no decreto do FAC?
os objetos que você... Então, o que você propôs no seu plano de trabalho tem recurso do FAC, você não pode vender aquele mesmo objeto para uma emenda ou para a lei de incentivo. Quer dizer, aquilo você tem que cumprir com a lei de incentivo. Você vai ter que agregar novas coisas. Então, você vai captar via lei de incentivo, por exemplo, vamos supor que no seu plano de trabalho lá você não propôs fazer o festival. Tá? Você vai manter a estrutura, mas para fazer o festival não. Aí, para fazer o festival, você pode captar. Ou então você propôs fazer o festival com recurso, mas você não fez um programa educativo. Aí você cria um programa educativo via lei de incentivo. Então você amplia o objeto, você não vai poder captar para o mesmo objeto. Então, essas são as possibilidades e aí também de arranjos. Quer dizer, você acha uma outra pessoa que tem um SEAC, que queira fazer um projeto em parceria com vocês, e aí, agora, então esse é de fato um limitador. Sobre a pergunta, sobre a questão da utilização dos recursos aí também, né, porque é o medo do convênio, né, que vocês estão falando aí, né? Se pode remunerar o dirigente, o que a gente pode pagar, o que a gente não pode pagar com esse dinheiro. Não, uma vez o MINC conveniando com o FAC, né, ele vai repassar o recurso, e eu, no convênio com o MINC, já vou dizer para que eu vou gastar aquele recurso que ele está me dando. Inclusive, eu já estou dizendo para o MINC que material permanente não vai sair do recurso do MINC. Dos R$105 mil que o FAC vai dar por ano para o grupo, é dali que vai sair o percentual para material permanente. Então, o material permanente fica sobre o normativo do decreto do FAC, que é diferente dos normativos federais, que o normativo do FAC para material permanente é bem interessante. A gente está dizendo o seguinte... É mais difícil no governo federal. O que nós estamos propondo no decreto do FAC, inclusive, existe uma modalidade lá de R$80 mil que a gente pode agora... as pessoas podem propor aquisição de material permanente pelo FAC em até R$80 mil. Isso é uma outra história. O material permanente adquirido agora pelo Plano de Cultura não precisa ser devolvido para a Secretaria quando acaba os 3 anos. Ele só precisa voltar para a Secretaria caso a associação deixe de existir ou deixe de fazer o que ela está fazendo. Então, enquanto ela existir e estiver fazendo, continua. Se ela for dissolvida, aí ela tem que devolver para o FAC aquele material permanente. Então, isso já facilita a vida. Fora isso, os gastos com o recurso do FAC no Plano de Cultura são todos os gastos que normalmente se faz no FAC. Ou seja, pode tudo, né, dentro dos limites legais, dos impostos, enfim, que não tem as amarras do convênio, que é não poder remunerar os dirigentes, que é não poder pagar coquetel, que tem que licitar para cada gasto. Não, você vai ter que fazer aquela cotação de preço do FAC que normal, mas você não precisa fazer licitação para cada contratação, essas coisas. Então, não há nenhum impedimento do ponto de vista do gasto, porque a minha prestação de contas do convênio é eu que vou falar para o MINC, que fala assim, não, aquele 60 mil foi para esse grupo aqui, ó. Tá? Então, é uma outra coisa. Não tem, a prestação de conta não é só custeio. Então, não tem, eu só vou ter que provar para eles os custeios e não o material permanente. Então, não há nenhum tipo de dificuldade. Então, acho que respondi as perguntas. Então, eu acho que a gente quer fazer no mesmo edital de credenciamento por conta dessa possibilidade de que todo mundo credenciado recebe. Eu acho que a gente pode clarificar e tentar separar o máximo possível para ficar mais claro o que é ponto e o que é manutenção de grupos. E tem uma... que é a pergunta que o Walter colocou, que também o William, que diz respeito a quem é ponto de cultura e tem um convênio com a Secretaria de Cultura do DF, ou, no caso de vocês, que tem um convênio direto com o MINC, o nosso entendimento, por uma interpretação da lei, é muito claro. Você também tem que optar. Você não poderia manter os 2 convênios. Então, vamos dizer que você é um ponto de cultura, você acabou de receber a 2ª parcela, está executando essa parcela, você não poderia ser selecionado neste edital e assumir um termo de ajuste com o FAC e manter o convênio antigo. Você teria obrigatoriamente que rescindir o antigo para poder assumir o novo. Por uma questão muito simples. Se trata do mesmo objeto, da mesma política, né, que é os pontos de cultura. Então, você não pode uma entidade ter 2 convênios, né, não são 2 convênios, aí é que está. São 2 instrumentos que 2 são instrumentos diferentes, independentes, né? Mas, se fossem 2 convênios, mas que seriam eu concordo. para o mesmo objetivo, né?
Então, nesse sentido, não teria como manter dois. E outra, que por um critério também de abrangência no atendimento aos grupos e às entidades, não seria justo uma entidade ter celebrado 2 instrumentos e você ter um monte de entidades que estão fora. Então, a prioridade sempre também é a expansão. É você incluir outros grupos que não têm acesso a recursos. Porque você tem, por exemplo, aqui no caso do Distrito Federal, você tinha uma rede de 20, que na verdade hoje se transformou em 13, que é um número reduzido de pontos, né? E você tem um universo enorme de entidades que não têm convênio, que não acessaram o FAC, que não têm recursos, que poderiam agora entrar. Então, no nosso entendimento, e isso também foi objeto de discussão em outros estados e tal, você não poderia ter as 2 possibilidades, você teria que escolher entre uma ou outra. Teria que abrir mão da antiga, por exemplo, para poder entrar na nova. E dentro da isonomia, essa redução para 105 talvez configurasse algum problema, porque se o edital não faz diferença entre os beneficiários, quanto ao FAC, eu entendo que deveria ser a mesma verba para todo mundo, tanto da letra A quanto da letra B, porque o acréscimo, a adição que o MINC faz, é uma benesse do MINC por conta da política de pontos de cultura. Então, não sei como resolver isso, porque me parece que é uma dificuldade jurídica também. Mas em que sentido? Eu não entendi. Que o ponto de cultura receba R$105 mil e o espaço receba R$125 mil. Eu acho que deveria ser a mesma verba direcionada para todas as entidades. Pode balizar. Isso não chega a ser um problema jurídico. Cada edital pode balizar categorias diferentes, distinções de valores de prioridade. Por exemplo, a gente tem distinguido CNPJ de pessoa física. Grupos informais, que não têm CNPJ, podem se apresentar nos editais que a gente está fazendo novos através de CPF. E os valores são menores, porque é um CPF, porque é um grupo que tem uma característica diferente. Quem tem um CNPJ constituído há mais tempo tem um valor maior. Então, o fato de ter faixas de valores diferentes não chega a ferir isonomia, porque você está distinguindo também papéis e a função desse recurso. Léo, mais uma pergunta, né, que eu tinha feito no início também, é em relação ao tempo. Tempo vigente, que se a gente entrar agora como edital, você tem mais volta de 40 dias na praça, né? E tendo em vista que a gente tem logo agora, e a partir do dia 29 você não pode fazer mais nenhum tipo de pagamentos, né? Essa é uma, e a outra eu sou uma associação com ou sem fins lucrativos, porém eu não tenho um SEAC. Como que eu vou entrar num edital de um ponto de cultura que a verba vem do FAC? Se você tem 60 mil do MINC, o MINC abre para você poder entrar sem precisar ter SEAC. E no caso do FAC, você obrigatoriamente ter SEAC. É isso, então tem que ter SEAC. A gente até está divulgando aí o prazo do dia 30 de maio para as pessoas retirarem, abrirem seus SEACs para esse segundo bloco de editais, que a gente já está colocando o edital de pontos de cultura. Então, o prazo até o dia 30 para protocolar a solicitação de SEAC. Isso não é uma posição legal, independente do MINC, porque o MINC está conveniando comigo, está repassando o recurso para mim e eu estou colocando o recurso, vale a regra estadual. O tempo está realmente contando contra nós, Walter. Agora, sim, o credenciamento ele não é obrigatório os 40 dias. Tá? A gente pode fazer um credenciamento de menor. A gente não tem que seguir a lei das licitações nesse caso. Agora, realmente é um perigo da gente não conseguir concluir o processo. A gente estava aqui conversando que a gente amanhã mesmo a gente já está fazendo, buscando para o meu plano é lançar os editais, o segundo bloco de editais agora na primeira semana de maio, ou seja, da próxima semana na outra. Não sei se a gente vai conseguir, mas mesmo que a gente não consiga, concluindo o processo pelo menos de admissibilidade até o período possível, não é? Durante o período eleitoral, a gente segue internamente os outros procedimentos. Findo o processo eleitoral, a gente já publica resultado final,
Então, assim, ou o resultado parcial, que ainda para abertura de recurso, né, aquela história, e publica o resultado final e paga no final do ano. Assim. Acho Só não poderia pagar no período eleitoral. É. Mas faz a seleção, seleciona todo mundo, publica e paga depois que terminar isso. Exatamente. Você pode. Eu posso fazer todos os procedimentos. O que eu não posso no período eleitoral não é só pagar. A gente está num intenso debate jurídico internamente. Eu não posso dizer que ele que ganhou. Porque isso ou antes, assim, ou depois. Quer dizer, eu dar a notícia que você ganhou algo do governo no período que é complicado. Se eu posso fazer tudo, mas não posso só publicar o resultado final. Então, acabou o período eleitoral, você publica o resultado final e paga. Então, Léo, é totalmente possível fazer ainda esse ano. Só uma pergunta aqui. Olha só, Léo. Tá, Léo. A minha entidade não é contemplada, porque eu trabalho com educação. E no edital fala em hospitais, presídios e ação social. Eu trabalho eminentemente com educação. Aí a gente não se vê aí. Mas você não é um grupo artístico? É um grupo artístico, mas a entidade não é sediada nesses espaços. Não, mas aí. Não. São duas categorias, né? Tem uma categoria, grupos artísticos, que é um ponto de cultura que desenvolveu qualquer atividade artística e cultural, é uma coisa. E os grupos que desejam fazer esse tipo de ação social. Então, assim, a primeira categoria, a gente está fazendo duas categorias de ponto, a primeira categoria é o ponto de cultura lato sensu, assim, qualquer pessoa que normalmente se candidata. Então, o Ludocriarte, qualquer outro tipo de grupo que desenvolva um trabalho artístico e cultural, que tenha, né, um local para desenvolver suas atividades, pode. Agora, e nada impede, assim, e até recomendo fortemente, que você faça um trabalho educacional dentro de uns lugares desses. Quer dizer, dentro de uma unidade de internação socioeducativa lá, dos meninos, por exemplo. Garanto que se o Ludocriarte fizesse uma ação dentro de uma unidade de internação, seria um grande ganho para eles. Assim como num hospital, porque a nossa ideia é exatamente que grupos artísticos que desenvolvam ações diversas entrem para esses espaços para desenvolver suas atividades. Mas se você não desejar isso, você pode fazer o que você já faz. Só uma pergunta aqui. Com relação ao SEAC, né? Essa renovação, a gente precisa de renovar o SEAC. Está sendo feito pelo portal Cisco? Não, né? Não. É direto lá no... É isso, como era antigamente. Léo e Pedro, o que deu para entender é que, como não pode as pessoas terem os grupos terem os dois vínculos, nesse caso dos pontos que estão em andamento, estão executando parcela, eles não podem se desvincular agora no meio da execução, né? Isso aí tem que ficar bem claro, para não eles vão querer se desvincular e não, eles estão executando ainda. Então vai ter que esperar mais tempo, né? Talvez pudesse constar do edital, já que o pagamento provavelmente vai ocorrer só após a eleição, que nesse momento não poderia haver nenhum vínculo quanto ao objetivo do ponto de cultura. Não, eu acho que eu ia comentar isso. O que eu recomendo é, quem é ponto e deseja ir para esse novo modelo, se inscreve no edital normal, concorre, e aí espera o resultado, né? Assim, porque a gente o ideal, o que a gente está imaginando, uma possibilidade que nós estamos vislumbrando as pessoas encerram a sua parcela, né? E aí abdicam do convênio, né? Se todos os conveniados declinarem a partir daquele momento, né, a gente pode encerrar o convênio com o Ministério com uma execução parcial do convênio e fim desse convênio, e aí vamos para o próximo. Quer dizer, quem quiser, eu realmente acredito, né, que a gente vai concluir isso no final do ano, então nós temos tempo, quer dizer, você vai ter todo esse período, encerra a parcela, fala assim, não, agora eu vou aguardar o resultado do edital. Encerrou, você foi classificado, rescinde aquele, vai ter protocolo lá que está saindo do convênio e vai para o próximo. Entendeu? Quem está executando não tem nenhum impedimento de participar do edital. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Genaide, estou representando o Tribo das Artes. Nós viramos ponto de cultura junto com esses 20 grupos. Vocês fazem parte, né? Tanto se Articom fazia parte do Nacional, como
Grupo Faísca, tudo. Agora, a gente fizemos a primeira, nós fizemos tudo normal, executamos a primeira fase, prestamos conta, e essa coisa a gente ficou dependendo da prestação de conta dos outros grupos que não tinham ligação nenhuma com a gente. Nós chegamos um momento ao ponto de desistir, de parar, de largar, de realmente fazer o FAC, porque a gente acha uma proposta mais concreta. Você se propõe a fazer tantas atividades em determinados locais e não vai depender de mais ninguém. E aí a gente teve para devolver tudo, e aí fizemos reunião, discutimos, continuamos, até porque estamos lá com tem um equipamento de som, tudo, porque a gente faz muito sarau poéticos, né? E aí eles precisam de som e tudo, tem essa questão do equipamento, que também a gente vê... Não fizemos, continuamos e estamos começando a segunda parcela e eu acredito que somos dos primeiros a estar fazendo isso. Agora, a questão é, a gente tem que dar manutenção nesse equipamento. Do último sarau que a gente usou, e aí a gente viu que tem que gastar uma verba corrigindo isso e aquilo no som. E isso não está previsto no programa de trabalho, não tem manutenção do próprio equipamento. E todo equipamento ele precisa de manutenção. Então, acho que era uma coisa que a gente devia repensar. Vamos gastar 10% com a manutenção desse equipamento, porque a gente precisa. Já trabalhamos de graça, até porque todos têm outras funções lá e ninguém depende exclusivamente disso. Mas a gente tirar dinheiro do bolso para ficar mantendo um equipamento que não é da gente, é do Estado. A gente teve que ter algumas ações ruins, porque a gente prestava para grupos da comunidade fazer alguma atividade. A gente se viu preso a essas pessoas, a gente tinha que estar no evento dos outros o tempo todo com o equipamento que estava sobre a nossa tutela, mas que não é nosso. E aí tivemos que cortar isso. Doendo o coração ou não, a gente não pode estar submetendo esse tipo de coisa. E aí fica a pergunta. Eu acho que a gente teria que corrigir. Outra coisa que também eu perguntar com relação à garantia de continuidade do projeto. A entidade ou o grupo, ele se dispõe a fazer a executar o projeto. Como tem acontecido, executa a primeira parcela e depois para tudo. Você esfria todo um processo, a comunidade que você está trabalhando também, ela vai entrar aí volta de novo a pagar, daí um ano e pouco, vai pagar novamente a segunda parcela. Quando você chama, a comunidade já está desacreditado, você entendeu? Então, assim, qual é a possibilidade de realmente a coisa ter continuidade? Porque essa proposta pode parar agora em outubro, pode continuar depois. Né? É um ano de eleição, a gente sabe como são os processos. Se o governo for reeleito, pode ser que continue também, pode ser que pare. Porque foi isso que aconteceu em 2010. Parou tudo, nós paramos tudo. Nós, a Ciescom mesmo, tem 4 anos que a gente não consegue executar um projeto pelo FAC por conta da própria Secretaria de Cultura, entendeu? Não finalizar a nossa prestação de conta lá dentro de um projeto de 2009. Ficamos 4 anos, né? Esse ano não tem nem mais como participar de editais do FAC. Então, assim, esse é um dos grandes problemas, porque você começa a executar um projeto, entendeu? Começa a executar um trabalho, tem todo um formato, e aí você é obrigado a parar e paralisar tudo para poder... Né? E aí? Léo, antes de você finalizar aí, antes de você responder, na verdade, eu estou querendo, por causa do adiantado da hora, e já informar que essa vai ser a nossa última rodada. Eu vou passar o telefone antes de você, o microfone para a Paula, antes de você responder, e aí você já responde, e aí já vamos para os finalmente, já para finalizar o nosso encontro e fazer as considerações finais, tá ok? Então tá bom. Vou pedir também para nós sermos breves nas... A minha é muito breve, tem relação com as intervenções dos que me precederam, da Ciescom e da Tribo das Artes. Com relação à política do convênio, Ministério e Secretaria da Cultura. O que acontece? O pontão e todos os pontões foram concebidos como um ponto de apoio para todos os pontos de cultura. Isso aconteceu em parte
nesses anos, né? Não apenas essas dificuldades burocráticas de verba e de prestação de contas, mas a própria dificuldade de concatenação, articulação, formação, tudo aquilo que está previsto no convênio. Então, a pergunta com esse novo modelo, como que ficaria a política de pontões e a política de apoio aos pontos em cada unidade, se isso vai se transformar num modelo nacional? Ok? Obrigada. Então, o FAC entra agora como financiador, né, dessa nova proposta. A gestão do acompanhamento, da rede, da toda essa operação da política em si mesmo, da sua execução, continua aqui com a Secretaria da Diversidade Cultural, agora reforçada aí, pela Joana e pelo Aldinei, e pelo Ricardo, né? Então, assim, são 3 pessoas que chegaram agora, que estão turbinando aí essa nossa ação, e não é à toa que nós também estamos aqui, enfim, dando conta disso tudo. O Pontão, o nosso projeto é que o Pontão se agregue, que ia ser instalado, né, com seus equipamentos e tudo mais, na 508, mas a 508 está fechada para a reforma, é que o nosso desejo, estamos trabalhando para que isso se concretize em breve, a gente espera anunciar o local onde ele vai ser instalado, como vai ser instalado, mas a gente está trabalhando para imediatamente, até o meio do ano, implementar o Pontão, para que ele toque essa articulação. O Geraldo, olha só, eu desconheço, assim, a gente precisa até conversar, porque ninguém, a gente tem um passivo de prestações de conta e tudo mais, mas ninguém deixa de receber um novo projeto por uma prestação de conta pendente. Se você tem uma prestação de conta pendente que está te travando a receber novos recursos, você tem que ir lá conversar comigo, porque eu desconheço, assim, nós viramos, inclusive o ano agora de janeiro, ninguém tirou recesso, trabalhamos para que todos pudessem receber agora em janeiro, analisando prestações de conta para ninguém. Esse ano que veio resolver, solucionar a história. Mas pode ser uma prestação de conta complexa, mas assim, a gente está, todo mundo que, se você foi selecionado e não pode receber porque está travando a prestação de conta, assim, a gente está resolvendo todos esses encrenques. Está aprovado que a gente não consegue executar. Agora, no mês passado eu estive lá e o rapaz disse, olha, foi arquivado o projeto, você não vai receber. Não, então isso você tem que nos avisar, porque todo mundo que tem um projeto para receber, está com prestação de conta pendente de análise, a gente está se desdobrando para resolver. Sobre a continuidade, bom, o edital prevê os 3 anos. O edital amarra uma série de coisas, quer dizer, o edital é um instrumento que é da Secretaria de Cultura, não é de um governo nem de outro, né? É da Secretaria de Cultura. O edital vai amarrar o que tem que ser feito, né? Quer dizer, se o próximo governo, enfim, uma próxima gestão resolver não cumprir, tem Ministério Público, tem a Justiça, tem tudo que a gente, né, as pessoas podem lançar a mão para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, o edital está bem claro, dizendo o que precisa ser feito. E, além do mais, a gente sabe o quão forte é a presença do movimento cultural sobre o FAC e a pressão que exerce para isso. Então, assim, qual é a segurança que eu posso te dar? É um instrumento, é o edital publicado, né? E o termo de ajuste que a gente vai assinar. Vai ter um contrato, né, assinado com a Secretaria de Cultura, dizendo o que está sendo feito. Ele pode romper com isso, ele pode dizer não, agora, ele até pode fazer lá as suas coisas, mas a toda também o FAC é um instrumento da Secretaria com muita capilaridade e pressão social. Né? É isso que eu posso te dizer. Gente, aí eu pediria aí comentários para a gente encerrar, porque eu realmente preciso ir. Então, agora... Posso bem rapidinho também, só para encerrar? Sobre essa questão dos pontões, também assim, a gente previu que em todos esses nossos novos convênios, previsse recurso para a seleção de novos pontões, circuitos, teias, etc. E como a gente se concentrou muito nessa discussão do edital, da seleção dos pontos, nós ainda não discutimos como que isso entraria nesse nosso novo convênio com o Distrito Federal. Então, essa seria uma questão para a gente levar em consideração também, para nesse convênio já prever
ações desse nível, mesmo que a seleção não vá acontecer imediatamente, o que a gente pode prever, né, para fazer no final do ano, no ano que vem, enfim, numa continuidade, essas ações também, mas é uma diretriz que está colocada para todos os nossos novos convênios, e também colocar o Ministério da Cultura à disposição para esse diálogo, para esclarecer dúvidas, né, a gente está aqui, ali no edifício Parque Cidade, no 9º andar, a Secretaria está fazendo um esforço enorme para resolver esse passivo de prestações de contas antigas que a gente quer, de uma vez por todas, encerrar, para permitir que as entidades possam acessar outros recursos também. Então é isso, agradecer o convite, parabenizar vocês aqui pela iniciativa do Festival de Cinema, que eu não tinha oportunidade ainda de conhecer, de participar, e desejar longa vida aí ao trabalho da Associação Cultural Faísca e dos outros pontos de cultura que estão aqui. Valeu. Então, agradecer aí a presença de todos, agradecer aí a presença do nosso amigo Geraldo, do Ponto de Cultura Ciarticum, Leonardo Hernandes, lá da Secretaria de Cultura, Pedro Vasconcelos, do Ministério da Cultura, Walter Cedro, do Invenção Brasileira, nosso amigo Aldinei, lá da Secretaria de Diversidade Cultural, da Secretaria de Cultura, a Paula, do Ponto de Cultura Garatuja, a Beth do Ponto de Cultura Ludo Criarte, a Joana, lá também da Secretaria de Diversidade Cultural, lá da Secretaria de Cultura, o nosso amigo Genaide aqui do Tribo das Artes, e aproveitar, convidar a todos que estão assistindo aí a transmissão, que amanhã, sexta-feira, amanhã sábado, amanhã sexta, amanhã sexta nós temos ainda muitas atividades. Sábado nós também vamos ter um encerramento com o show da banda Blues Etílicos, com Dilo. Convido vocês que estão presentes aqui também para poderem vir. Vai ser uma festa de encerramento. Assim, muito agradecido a todos. Parabéns também pela iniciativa individual de cada um, no sentido de transformar a política dos pontos de cultura numa política sólida, numa política serena e numa política democrática. Parabéns a todos, muito agradecido também. O Festival de Cinema, Festival Taguatinga de Cinema, agradece do fundo de coração. Muito agradecido.